O assunto agora é a importância da comunicação para conseguir emprego. Isso mesmo, a importância da fala, do jeito de se expressar. Muita gente tem um ótimo currículo, mas na hora de conversar com o empregador, dá tudo errado. Ou seja, tem gente que, apesar de ser um bom profissional, não consegue vender o próprio peixe. As dicas para resolver esse problema, quem traz é o fonoaudiólogo e professor de comunicação profissional e oratória do IBMEC, Rodrigo Moreira. Bom dia. Bom dia. Pelo menos resolver parte desse problema, ou começar a resolver, a comunicação é fundamental, né? Muito importante. Nós temos que analisar dois aspectos que são básicos na fala de uma pessoa. Primeiro, realmente, é o currículo, o conhecimento que essa pessoa tem para poder exercer aquela atividade. E o segundo aspecto é como que ela se expressa, porque tem pessoas que têm muita bagagem, mas não conseguem colocar isso em prática. Tanto que os processos seletivos das empresas sempre têm dinâmicas de grupo, a pessoa tem que falar lá na frente, né, tem que se expressar, se apresentar, e isso muitas vezes realmente é um fator de qualificação e pode travar ali aquele acesso à vaga, né? E qual a dica, então, para essas pessoas que não conseguem, que travam na hora da entrevista? Primeiro, nós temos técnica para tudo, para a comunicação também. Então, existem 4 técnicas que são importantíssimas a pessoa conhecer. Primeiro, o contato visual. Quando a pessoa vai se expressar, ela tem que olhar para as pessoas, no olho, e quando você tem um grupo maior na sua frente, você vai distribuindo o olhar enquanto você fala. Outra técnica importantíssima é a gesticulação. Muitas pessoas não gesticulam, não sabem o que fazer com as mãos quando estão falando, mesmo atrás de uma mesa ou quando estão falando em público. Então, isso gera uma insegurança. A terceira técnica é o movimento. Então, muitas pessoas ficam paradas ou, se não, movimentam demais quando estão falando, e isso gera um desconforto no ouvinte. E a entonação de voz e a velocidade de fala é muito importante. Muito rápido ou muito devagar? Falar muito rápido e muito devagar, os extremos são sempre prejudiciais. O ideal é a pessoa falar num ritmo assim e variar esse ritmo. Falar rápido demais o tempo todo ou devagar demais o tempo todo vai gerar esse desconforto e a pessoa que está ouvindo não vai sentir aquela credibilidade que é necessária. Quem tem dificuldade com esses 4 pontos que o senhor levantou, como pode agir? Como podem agir essas pessoas? Quem não sabe se movimentar muito bem, não sabe onde colocar a mão, tem dificuldade mesmo para falar, o que essas pessoas podem fazer? Treinar em casa antes? Primeiro passo, Elisângela, é identificar o erro. Então, eu trabalho muito com filmagens, eu filmo as pessoas falando e depois nós analisamos em videotape para a pessoa ter consciência de que ela está errando. Então, as pessoas se assustam, porque tem pessoas que se acham ótimas para poder se expressar e não são. E não conseguem, né, cativar, prender um público por muito tempo. Agora, tem pessoas que chegam para fazer um curso, né, uma aula, uma consulta de comunicação, e ela se acha péssima para falar. E, na verdade, ela não é. Então é importante a pessoa se conhecer, treinar em casa, né? Tem lá a família, né? Coloca todo mundo sentado no sofá e fala para todo mundo, grava. É. Quem não tem vídeo em casa, quem não tem câmera, aliás, pode treinar, por exemplo, na frente do espelho, com a família em casa? Como pode ser isso? Tá, na frente do espelho você pode observar seus gestos, o contato visual nem que seja com você mesmo, né? Dá para poder observar. É assim, mas hoje em dia, câmera de vídeo, qualquer celular que você compra já não é mais um opcional, é série, né? Então a pessoa ela tem facilidade, máquina digital. Então um conselho que eu dou para todas as pessoas, vai fazer uma apresentação, coloca lá um amigo ou um conhecido para poder filmar, avaliar, nem que seja 5 minutos, e busque o conhecimento do que observar. E aí a pessoa vai se observando e vai melhorando a sua comunicação. Agora, depois de tudo isso, quem sofre do famoso branco, fez o teste do espelho, com os amigos, tudo certo, na hora deu branco. Como é que faz? Deu branco porque não tem cola. Então, nós não podemos colar em prova. Realmente, se a gente está lá na faculdade e o professor nos pega colando, ele vai pegar a nossa prova. Agora, é muito natural você falar em público e ter lá um roteiro para você consultar. Então, realmente, quando você vai se expressar, gera um nervosismo. Mesmo numa entrevista de trabalho? A entrevista de trabalho você pode planejar antes. Então, você planeja antes, senta com tranquilidade. E aí, na hora da sua apresentação lá, você já vai ter uma certa facilidade, porque você planejou. Eu observo muitas pessoas que não planejam, não tem tempo de planejar. Muitas vezes vai fazer uma palestra, não foi nem ela que fez o slide. E ela já chega confessando que não
planejou. Isso é um erro muito grave. Fica muito mais difícil. Muito né? mais difícil. Então planeje, e se você tem uma agenda, você pode levar a sua agenda e discretamente tentar consultar essa agenda. Então, assim, a cola é muito importante. Agora, no mínimo, você tem que fazer um planejamento antes, né, nos bastidores ali, antes de entrar em cena. E manter a calma. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas, um ótimo dia.